Normalmente, quando as pessoas vão executar os móveis da casa, ficam pensando qual é a combinação ideal, como não errar. Isso é sim muito importante porque você vai conviver com esses móveis por muitos anos aí na tua casa, né? Essa é a ideia. Mas existe também um outro lado que fica praticamente invisível nesse primeiro momento de euforia, de quero algo bonito, quero algo que fique ali maravilhoso, quero investir em algo certo, enfim, mas que vai ditar se o teu investimento de fato vai fazer com que a tua casa fique funcional e que ela de fato dure muitos anos aí para você. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar onde eu, Bruna, priorizaria o investimento se eu estivesse nesse momento fazendo os móveis da minha casa. Vamos lá? E aqui eu já vou começar puxando um pouco esse vídeo para o lado dos meus amigos marceneiros, que é falar para você que um dos melhores investimentos que você vai fazer em uma obra, uma reforma, em qualquer coisa que envolva aí essa parte de arquitetura, é investir em boa mão de obra. E aqui a gente fala em investir em uma boa marcenaria. Por quê? Porque não adianta você ter o MDF mais caro, a ferragem mais tecnológica, pensar em um super design, ter um projeto incrível e contratar uma mão de obra que talvez não seja tão qualificada para aquilo. É claro que a gente não vai pensar que a melhor mão de obra, não necessariamente ela vai ser a mais cara, muito pelo contrário, tá? A gente consegue ter uma boa mão de obra com um bom custo-benefício, mas é entender se aquela marcenaria realmente dá conta do teu projeto. Porque sim, para tudo nessa vida, a gente vai ter ali um fornecedor que talvez vai dar conta de um projeto mais básico, um projeto com linhas mais retas, com acabamento de topo, vai ter aquela fita de borda que ele vai colar na mão, enfim, mas também vai ter aquele projeto que talvez exija uma mão de obra mais qualificada, uma mão de obra mais personalizada, uma mão de obra que vai ter uma maior atenção aos detalhes. E aqui a gente fala, por exemplo, na colagem da fita de borda, que é algo que no início você não vê, mas que no longo prazo essa fita de borda pode começar a sair, pode começar a acabar descascando ali. A gente fala também sobre acabamentos, acabamento de canto quando é meia esquadria. Não adianta ter um acabamento de canto de meia esquadria que tá ótimo agora, mas que depois começa a abrir porque não foi bem estruturado. Muitas vezes a gente olha aquilo que por fora tá muito bonito, mas por dentro usa muita cantoneira com plástico, não tem um acabamento legal ali na estrutura das prateleiras. Tem muito disso assim que a gente precisa cuidar. E isso vai muito da mão de obra. Então, primeiro ponto, escolha uma boa mão de obra para executar o teu projeto. Em segundo lugar, um dos pontos assim essenciais para um projeto que vai ter uma boa durabilidade por muitos anos é a escolha de boas ferragens. E aqui a gente de novo não está falando que uma ferragem boa vai ser uma ferragem mais cara. E aqui eu falo, por exemplo, de investimentos que te trarão benefícios para sempre aí na tua casa. Por exemplo, você investir em uma dobradiça com amortecedor, em uma corrediça oculta, em uma ferragem que tem ali um antidescarrilhamento para uma porta de correr, não é algo que vai te trazer um benefício hoje, mas é algo que vai fazer com que os teus móveis também tenham uma durabilidade muito maior, porque você vai ter ali uma segurança, uma garantia, uma tecnologia maior. E isso a gente vai ter em ferragens de qualidade. Então, priorize, por exemplo, se você tem uma cozinha, não abra mão de ter corrediças ocultas, corrediças que fiquem ali mais protegidas, que tenham ali um amortecimento de qualidade. Se você vai fazer um quarto, invista em ferragens, por exemplo, que as portas ficam externas à envoltória, né? Que são sistemas suspensos, que de fato a gente vai ter uma estética interessante, mas são sistemas que têm uma tecnologia muito maior, antidescarrilhamento, por exemplo, se você tem uma porta de vidro, uma porta de espelho, sabe quando é um quarto de criança e aí aquela porta acaba saindo do trilho? Muito provavelmente é uma ferragem que não tem uma qualidade para isso, ou então uma mão de obra que realmente não era qualificada para aquilo. Então, quando a gente junta ferragem de qualidade, mão de obra boa, com certeza a gente vai ter um mobiliário que vai ter uma durabilidade muito maior. E aqui eu quero interromper esse vídeo para falar com você que se interessa sobre arquitetura, designer de interiores, seja você um cliente, uma pessoa curiosa sobre a área, ou até mesmo profissionais, arquitetos, designers de interiores, para você se inscrever nesse canal, porque agora nós temos semanalmente pelo menos um vídeo sobre projeto, detalhamento da área de marcenaria. Então, se inscreve no canal, ative as notificações, tudo isso aqui desse perfil para você não perder nenhum conteúdo. E agora chegou um pouco da gente falar sobre a minha área, que é a área de projeto, né? Ainda não vamos falar sobre a necessidade de você contratar um bom projeto,
mas a gente vai falar sobre a questão de investir em personalização da área interna dos móveis. Por exemplo, imagine que você tem uma cozinha que está toda bagunçada, você abre aquela gaveta ali, principalmente a segunda gaveta, né? A primeira normalmente as pessoas fazem uma divisória, ali é algo mais genérico, enfim, mas aquela segunda, em que fica a concha, a escumadeira, aquela colher maior, a colher de silicone, e fica tudo bagunçado, assim, ó, um na horizontal, outro na diagonal, outro na vertical. Isso aí tira do sério quem gosta de uma boa organização, não é? O que que vale a pena? Algo que você vá trazer uma personalização, por exemplo, nessa segunda gaveta, na terceira, eu gosto assim, primeira gaveta talheres, segunda gaveta colheres, coisas grandes, terceira gaveta facas, eu acho que funciona muito bem. Você pode simplesmente colocar 2 divisórias, fazendo com que você fique com 3 espaços nessas gavetas e você já organiza. No lugar de você ficar com uma colher assim, outra na diagonal, você vai ter tudo organizado na vertical. Isso parece besteira, mas muda muito no dia a dia. E é além disso, é você pensar assim: qual é a minha realidade? O que é que eu preciso guardar naquele armário? Eu vejo que muitos profissionais acabam fazendo essa divisão interna, algo nesse sentido, de uma forma muito genérica, assim, ah, eu vou colocar um cabideiro, vou colocar uma prateleira, uma gaveta e acabou. Mas o que que aquele cliente gosta? Uma das perguntas que eu sempre faço no meu briefing ali da marcenaria personalizada, quando eu estou fazendo um projeto, é perguntar para o cliente assim: poxa, você prefere guardar as suas roupas em cabide, em prateleira ou então em gavetas? Eu, Bruna, por exemplo, a maioria das minhas roupas estão em cabides, mas eu tenho clientes que gostam de guardar tudo em gavetas. Então é algo muito individual, não é algo genérico que vai funcionar para todo mundo. É pensar assim, poxa, se o cliente ele gosta de ter tudo organizado ali na cozinha, será que talvez não é interessante no gavetão criar uma gavetinha interna para ele guardar as tampas ali dos potinhos? Ou então, será que não vale a pena ter uma gavetinha interna para armazenar os espetos da churrasqueira, algo nesse sentido? É algo de você pensar no que você vai ter ali de benefício da tua marcenaria, trazendo para a tua realidade, para o teu dia a dia. E isso é muito de você conversar, trazer isso para o profissional. É claro, é obrigação do profissional que está fazendo o projeto entender essa realidade, mas você também pensar que aquilo vai ser um investimento que vai te trazer muitos benefícios, não do ponto de vista financeiro, de durabilidade, mas de você economizar tempo organizando o teu espaço, economizar tempo no momento que você vai procurar algo, saber onde as coisas estão, ter tudo organizado, ter espaço suficiente para aquilo. Com certeza, isso é um benefício não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de paz mental. Agora pensando, um quarto ponto sobre uma parte do que vale a pena investir, é do que investir. Por quê? Porque nem tudo precisa ter marcenaria. Você já entrou em um ambiente, um apartamento, uma casa em que tinha móveis em todas as paredes, painel em tudo, tudo tinha muito mobiliário, era tudo muito fechado, era assim, você sente que tem muito móvel? É isso que normalmente acontece quando a pessoa faz um projeto não com designer, com um arquiteto, quando faz um projeto com uma loja de planejados. Por quê? Entende que a loja, ela vende móveis. Se ela tá fazendo o projeto para você, muito provavelmente, quanto mais móvel ela vender, mais ela vai faturar, mais ela vai lucrar. E faz total sentido isso, né? Isso é muito comum. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que ela precisa colocar móveis em tudo aquilo, mas talvez um respiro, um nicho nesse mobiliário, algo que traga uma iluminação, que traga um destaque, que tenha um espaço, por exemplo, para você colocar um objeto que você gosta, que você tem ali de apego emocional para o teu dia a dia, ou que você tenha talvez um painel, um espelho, alguma coisa que dê uma folga, que dê um respiro. Eu sei que muita gente pensa assim que nicho para acumular pó e tal, não vamos entrar muito sobre isso nesse vídeo, mas isso faz parte, porque nem tudo precisa ter armazenamento, nem tudo precisa ser ali um aproveitamento incrível daquele espaço. Talvez você possa e deva ter um respiro, e algo que vale a pena investir nesses espaços de respiro é na iluminação. A gente não precisa ter iluminação em tudo, mas uma iluminação pontual com certeza faz diferença. Um spotzinho que vai valorizar ali um objeto que você vai ter, uma iluminação ali num nicho, uma iluminação num armário aéreo que vai trazer uma funcionalidade para o plano de trabalho, uma iluminação em um espelho que vai trazer uma iluminação frontal para você. Então, isso realmente vale a pena investir. Pensar em espaços de respiro e valorizá-los também com iluminação para essa marcenaria. E por fim, agora eu deixei o mais importante para o final,
que é você investir em um bom projeto. Hoje, a gente sabe que o investimento em um projeto de interiores completo, personalizado, não chega, assim, na maioria dos casos, a 5% de todo o investimento que você vai fazer ali em uma reforma, em uma obra, o investimento que você vai fazer nos móveis da tua casa. E esses 5% pode virar um prejuízo, em média, de 30% se você tiver um projeto ruim, um projeto que vai trazer retrabalho para a obra, um projeto que talvez eu já fiz isso, tá? Do cliente ter ali uma casa há 4 anos que fez um projeto com outro profissional, não ficou bom, não ficou ideal para o dia a dia deles, eles simplesmente se abriram mão de todo o investimento que já tinham feito, fizeram uma nova reforma para daí sim a gente fazer um projeto que trouxesse algo interessante para o dia a dia deles, que fosse realmente funcional. Então veja, qual foi o prejuízo de não ter contratado um bom profissional lá atrás? É algo que assim, ó, parece que sim, eu tô puxando um pouco agora para o meu lado, mas é algo que vai fazer muita diferença, porque isso vai trazer a forma como você vai viver no espaço, né? A gente sempre fala assim que a minha profissão é algo que eu tenho um grande benefício, porque eu também moldo como aquela pessoa vai viver. Se ela vai ter ali um dia a dia muito mais facilitado pela casa dela, ou então se ela talvez vai ser praticamente ali algo que ela vai sofrer para viver naquela casa, né? No sentido de organização, de limpeza, de praticidade, mas também de se sentir bem, de se sentir acolhida. Então, o investimento em um bom projeto, eu diria assim que seria o principal antes de você começar qualquer coisa, seja para marcenaria, seja uma reforma, uma construção. É a gente pensar assim que um bom projeto, ele vai de fato moldar como a tua família vai viver no espaço, o aconchego que você vai ter, é você abrir a porta da tua casa, se sentir bem, se sentir acolhida, sentir que aquele espaço é, eu sempre digo assim, né, o teu lugar no mundo. Então sim, o investimento em um bom projeto é um dos principais pontos aí antes de você pensar em um investimento na marcenaria, no porcelanato, no mármore, enfim, isso vai moldar como um todo. E é você também fazer escolhas assertivas com o auxílio desse bom projeto. E caso você esteja precisando de um bom projeto, o meu escritório está à disposição aí para te atender. Aqui nesse vídeo eu vou deixar um link onde você pode entrar em contato comigo para solicitar um orçamento, a gente conversar sobre o que é o ideal para você. Talvez você não precise de um projeto personalizado, talvez você queira uma consultoria para te ajudar nas escolhas, nas especificações, nas cores, enfim. Ou então até mesmo eu te auxiliar de uma forma diferente, não com projeto, não com consultoria, mas com o meu infoproduto, que é o guia de escolha de materiais aí para marcenaria da tua casa. Eu vou deixar então aqui na descrição desse vídeo um link para você ter acesso a tudo isso e entender qual a melhor forma que eu posso te ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.